Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de banco de dados. Hoje daremos início ao estudo dos modelos conceituais. Então, vamos começar, com a motivação e revisando algumas coisas das aulas anteriores. Então, qual o objetivo, da gente fazer um modelo? É oferecer uma abstração de dados. Essa abstração é o quê? Mostrar para o cliente o que ele precisa ver, do jeito que ele precisa ver, limitando, algumas coisas e livrando esse usuário dos detalhes de hardware, certo? E o que a gente usa para isso? Modelagem de dados. Então, a gente quer nos fazer entender, né? Então, a gente tinha no modelo de dados três pedaços, na verdade, né? O modelo conceitual, o lógico e o físico. Para que eles serviam? Para descrever a estrutura do banco em diferentes etapas do projeto. Então, do modelo conceitual, a gente tem uma abstração bem geral, né? A gente vai fazer desenho, ter toda uma relação mais tranquila. No modelo lógico, a gente já pensa um pouco mais, na implementação. Então, a gente já tem tabelas, restrições, tipos de dados. E no modelo físico, a gente tem o banco implementado, com arquivos já rodando, com tudo aquilo que a gente já tinha pensado nos modelos anteriores, né? Então a gente viu, os conceitos de modelos de dados nas aulas anteriores, né? E isso aqui era mais para a gente se situar. E dentro do projeto geral de um sistema, onde a gente situa o que a gente vai ver hoje, né? Então a gente tem o mini mundo aqui, ou seja, a gente define o que vai ser feito, que parte vai ser, transformada em sistemas, dados, etc. A gente vai ter aqui um conjunto de necessidades, que foi levantada com o cliente. Isso vai ser feito, através da análise de requisitos e obtém-se o que? Um documento, uma descrição do que vai ser feito. E dessa descrição, a gente vai ter o quê? A possibilidade de fazer o modelo conceitual. Então, a gente não parte do nada, gente. A gente vai projetar dados para alguma coisa, Então, a gente faz essa análise, e depois a gente começa a pensar nos nossos dados. Depois que a gente fez essa ideia inicial, nesse pensamento inicial, a gente começa a organizar já a coisa para tentar funcionar, Então, a gente vai, fazer um mapeamento, uma transcrição para um modelo um pouco mais físico, que é o modelo relacional, já pensa em tabelas, descrição, tipo de dado, coluna, tudo, como é que a coisa vai funcionar. E aí a gente vai usar uma linguagem de implementação, tipo SQL, e obter o quê? O projeto físico, o banco de dados lá rolando, no SGBD, nos arquivos, já, tudo funcional. Então a gente parte daqui hoje, A gente tem uma descrição em algum lugar, a gente tem a ideia do que vai ser feito e a gente vai fazer o quê? Fazer essa primeira modelagem, certo? Então, quem criou essa modelagem, Foi Peter Chen, nos anos 70. Ai, como é velho. É velho. A ideia dele, era fazer, um modelo intuitivo, fácil das pessoas entenderem, E ele acaba sendo utilizado até hoje, tá? Mesmo que a gente modele o sistema aí em todas essas, ferramentas modernas da UML, etc., o diagrama entidade de relacionamento ainda é usado. Então, ele pensou em quê? Num projeto para facilitar, a você pensar mais fisicamente, Você não pensaria direto em tabelas, dados, tipos, restrições. Você pensaria numa coisa inicial, Então ele ia ter uma estrutura sintática, ele é organizadinho, ele é todo, modeladinho, só que bastante semântico, é fácil de entender, Ele possui aí, a ideia do mundo mais real e etc. E ele fica com essa capacidade semântica, Então, as pessoas conseguem olhar para o seu modelo e entender. O cliente, um programador, um analista, é uma coisa fácil de entender. Por quê? Porque ele é uma representação gráfica, das primeiras impressões
de modelagem de dados, tá? Então, a nossa produção final, né, nessa primeira fase é obter um diagrama, é um desenho, né, de como é que são os dados, como eles se interrelacionam, como é que funciona, né, de maneira bem geral. E da onde a gente parte para fazer esse bendito diagrama? A gente deveria partir o quê? Né, do documento feito pelos analistas, né, do sistema. Só que para as nossas atividades aqui, a gente vai usar os textos assim, mais simples, tá? Então aí tem um texto que tenta descrever, né, as partes básicas, né, um pouco de funcionalidade, mas focando mais nos dados de um sistema, e aí a gente usa, né, para saber o quê? O que vai ser colocado nesse banco, algumas restrições e algumas outras informações relevantes para a gente fazer esse desenho inicial, tá? E o que tem nesse desenho? São 4 construtores básicos, que a gente chama de construtores sintáticos, né, que nos ajudam a obter esse banco inicial. As entidades, os atributos dessas entidades, os relacionamentos e os atributos de relacionamento. Então, as entidades são os conjuntos de dados, os atributos são as características desses conjuntos de dados, os relacionamentos são a intercomunicação entre os conjuntos, ou seja, entre as entidades, e alguns desses relacionamentos, dessas ligações, geram características próprias, informações próprias, que são os atributos de relacionamento. Então, vamos começar o nosso estudo pelas entidades. A entidade é o elemento básico do modelo, né? Ela é o que? O conjunto de dados, né? Elas são os conjuntos. Ela pode ser, né, fisicamente, né, palpável, ou ela pode ser só um conceito. Por exemplo, um conjunto de produtos é palpável, é do mundo real, pessoas, né, mobília, né, de uma empresa, empregados, alunos. O que não seria do mundo real? Uma disciplina, por exemplo, uma compra, né? Essas coisas não existem fisicamente, elas são apenas conceituais. Então, elas são conjuntos de objetos. Esses conjuntos juntos, né, modelados, formam uma entidade. Eles vêm da onde? Da realidade modelada. Eu não posso simplesmente pensar, eu vou pôr isso aqui. Não. Ela tem que estar ligada ao que eu estou modelando. Um sistema ou alguma coisa que vai atender alguém, uma situação, uma aplicação, tá? As descrições dessas entidades, né, desses conjuntos, são feitas através dos atributos. Os atributos são as características. Então, por exemplo, de uma pessoa, o que eu poderia armazenar de uma pessoa? Nome, CPF, endereço, telefone, né? São o quê? Informações, características desse conjunto de elementos. Se for um produto, um código, uma descrição, um preço, quantidade em estoque, depende do que eu estou modelando. Então, assim, o conjunto de atributos possível para uma entidade é muito grande, né? Tudo que eu posso guardar de uma pessoa, uma quantidade enorme. Mas o que eu vou guardar de pessoa, né, para a minha aplicação? Vai estar lá na aplicação, vai estar lá no documento, tá? Vai estar lá na minha descrição. Posso guardar o que eu quiser? Não. Vai ter que guardar o que precisa ser guardado. Como que eu represento uma entidade naquele diagrama lá, né, de entidade de relacionamento? Ele é um retângulo, né? E no meio desse retângulo vai o nome da entidade, né? Não precisa pôr no plural, porque já indica um conjunto. Então, assim, a entidade vai chamar pessoa, produto, cliente, né? Então, não precisa ser uma coisa, né, que esteja no plural, ou nomes compostos, cliente da locadora, cliente da loja, aluno da faculdade. Não. Um nome simples, um substantivo simples. Né? Aqui deixei alguns exemplos. Então, por exemplo, uma pessoa, ela existe fisicamente no mundo real.
né? Então eu guardei aqui nome, endereço, telefone, nascimento, CPF. Aí eu fiz aqui, né, o meu retângulo, coloquei o nome do atributo e aqui eu já grudei as características dele. Vou falar melhor ainda de atributo, não se preocupe. Produto também é uma coisa que você compra na loja, tipo, sei lá, televisão, uma lavadora, um fogão, uma geladeira. Então, são coisas palpáveis, existe fisicamente, né? Então, o que, que eu posso guardar? Muita coisa, mas aqui eu estou guardando código, descrição, preço, quantidade. Aí eu fiz aqui o meu retângulo e grudei as características. Compra, uma compra, por exemplo, de uma loja, tem suas próprias características, é um conjunto de informações, só que ela não está fisicamente no mundo real. Assim como uma disciplina, por exemplo, numa faculdade. Mas ela tem, por exemplo, número, a data que foi feita a compra, o valor total, os impostos pagos, os itens que compõem a compra. E está tudo colocado aqui. Ó. Então, tem o retângulo que representa o conjunto e está grudado aqui os dados que eu vou guardar dessa compra. Bom, como que eu vou obter uma entidade ou as entidades de um texto? Gente, vocês vão ter que ler muito. Não é uma coisa que você, às vezes, faz uma leiturinha assim, mais ou menos, e dá certo. Tem que ler direitinho o texto, tem que pensar direitinho, porque algumas coisas enganam, algumas coisas são características, e você coloca como entidade, outras coisas a gente põe como característica, acaba sendo uma entidade, um relacionamento, depende da situação. Então, faz uma leitura detalhada, às vezes mais de uma vez, e tenta analisar tudo que forma conjunto no texto, tá? E geralmente elas são substantivos, né? E elas vão estar bastante citadas no texto, às vezes mais de um lugar, tá? Então, eu fui levantando algumas coisas aqui, ó. Empresa, departamentos, a gente vai fazer o modelo de uma empresa, né? Então, a gente lê direitinho e o departamento, né? A gente tem aqui em localidades, a gente tem projetos, tem empregados, ó, tudo que forma conjuntinho de coisas, né? Dependentes. Então, a gente começa a ter uma ideia de que formaria um conjunto. A partir desse primeiro levantamento, a gente analisa melhor, vê o que realmente forma um conjunto e coloca nas caixinhas. Então, ó, sempre se perguntando: isso forma um conjunto ou é só um? Por exemplo, eu tinha pensado na empresa, mas a empresa, eu estou modelando uma empresa, não, por exemplo, uma rede de empresas, né? Então, ela já não forma um conjunto. Então, eu já tirei fora. Então, sempre se façam essas perguntas. Isso é uma característica ou possui características? Também. Vai analisando. Essa análise você analisa, né, às vezes mais de uma vez, às vezes tem que ler o texto de novo, e às vezes a gente vai refinando até conforme a gente vai criando modelo, a gente vai tirando coisa, botando coisa, por isso que é um modelo, tá? Então aqui eu levantei 4: departamento, projeto, empregado e dependente. Então eu já tenho aí 4 entidades que estão bem descritas lá no texto. A partir daí, eu tenho as características, né, de cada um desses conjuntos que eu obtenho. Então, eu obtenho as entidades, aí eu tenho que definir quais são as características que eu vou estar, né, armazenando para esses conjuntos, né? Então, eles são o quê? São os elementos que caracterizam a entidade ou até relacionamentos. A gente vai ver que tem as características dos relacionamentos. Então, são nomes, datas, localidades, códigos, né? Tudo que tem a ver aí com os elementos que eu estou modelando. Eles são os elementos que vão guardar os dados, tá? Porque a entidade, ela só é um nome, ela é um agrupamento. Mas aonde vão os dados reais? Os dados reais de cada um dos itens do agrupamento, né, dos itens das entidades, vão nos atributos. Então, é eles que guardam os dados. Então, eles têm que ter uma coisa muito importante definida, que é o tal do domínio, né? Então, quando a gente programa numa linguagem de programação qualquer, a gente faz as variáveis, né? As variáveis têm tipo, tem tamanho, tem um monte de coisa lá que a gente define delas. Nome,
Aqui com o atributo é mais ou menos parecido, são meio que as variáveis, né, da entidade, do conjunto. Então, ela tem um tipo de dado, ó, por exemplo, um nome, ele é um char, ele tem um tamanho, né? Ele pode ter algumas restrições, por exemplo, ele só pode ter os valores, sei lá, 1, 2, 3, 4, dependendo do, né, se for um tipo de alguma coisa, né? Por exemplo, datas do tipo date, né? Pode ser um CPF, pode ser um integer ou um decimal, dependendo do SGBD usado. Então, a gente tem que ter noção de que esses elementos são os que guardam o dado, né? Essas características, elas armazenam as informações, né, pertinentes a cada item que a gente modelou no conjuntinho, na entidade, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Ele pode ter um valor vazio, que a gente chama de nulo. Então, ele é um elemento importante, o atributo, tá? Não pense que a entidade é o elemento base, mas o atributo é muito importante, ou seja, porque ele vai ter os seus dados lá. Então, ele é sempre representado por uma hastezinha grudada, né, na entidade e uma bolinha na ponta, tá? A bolinha vai poder ser aberta, fechada, às vezes vai ter alguma representação aqui de informação junto com o atributo, né? Então, e vai ter essas informações, né? E mais o nome. Aí eu vou ter lá o meu conjunto de atributos. Como que eu defino os atributos, né? A partir do texto. Gente, quando ele definiu, né, as entidades, ali por perto ele já vai tentar listar umas coisas desse conjunto. Então, provavelmente essas vão ser, né, as características do conjunto, né? Então, eles vão estar lá por perto da definição, ó. Ele fala de departamentos aqui logo no começo. Aí ele fala assim, ó, cada departamento possui nome, número de identificação, empregado que gerencia, né, localidades. Então, ele vai falar sobre esse item. É tão grudadinho assim no item, como está aí nesse texto? Às vezes não. Às vezes ele fala mais algumas coisas de funcionalidade, do sistema e depois ele fala isso, mas vai estar ali na imediação, tá? Aí depois ele vem falar que tem projetos, aí ele vai falar lá, ó, cada projeto possui nome, número, localidade. Aí ele começa a falar de empregado, aí ele fala, os empregados, né, as informações são nome, número, endereço, salário, sexo e nascimento. Aí ele vai falar aqui umas coisas de funcionalidade, por que ele guarda os dependentes e não sei o que, daí ele fala dos dependentes. Aí ele fala assim, né, que a gente guarda o tipo, o nome, o sexo e a data de nascimento. Então, ó, aqui, ó, ele vai falar algumas coisas no meio, né? Então, a gente acaba tendo algumas informações no meio, tá? Às vezes de outra coisa. Ele volta a falar aqui do empregado. Ele fala aqui, daí ele fala mais um pouco, aí ele fala por que ele guarda o dependente, ó, para fins fiscais aqui, né, previdenciário, e aí depois ele fala. Mas ele vai falar em algum momento ali, né? Então não se preocupe. Aí a gente vai ir para cada entidade, a gente vai grudar as suas características na caixinha, certo? Feito isso, a gente tem que identificar os tipos desses atributos, né? E trabalhar em cima dessas características, tá? Então, esses atributos, eles podem ser uma chave, podem ter mais de um valor, pode ser armazenado ou não. Então, a gente vai analisar aí os tipos desses atributos. Então, ele pode ser simples ou composto. O atributo simples não pode ser quebrado em partes, o composto sim. Termos de valores que ele pode assumir só um valor de cada vez, ou mais de um valor de cada vez, ou simplesmente está armazenado no banco de dados, onde eu entro com a informação ali, ou ele pode ser calculado e obtido de alguma outra forma e talvez até colocado em outro lugar. Então vamos analisar um pouquinho cada um.
O atributo simples é aquele que a gente usa assim no dia a dia. Então, é aquele atributo básico, né? Que a gente usa ele por inteiro. Então, uma idade, um código, um CPF, né? Tudo que é usado sem ser quebrado em pedaços. Sexo de uma pessoa, são tudo atributos bem compactos. Aí vem o atributo composto. O atributo composto é um atributo que eu posso subdividir ele em pedaços, né? Então, por exemplo, o nome de alguém, que pode ter primeiro nome, nome do meio, sobrenome. Data de nascimento, tem dia, mês, ano, né? É, pode ter endereço, que tem a rua, o número, o CEP, também pode ser quebrado em partes. Como que eu vou considerar se o atributo é composto? Quem vai me dizer é a descrição do seu sistema, né? Se em algum momento do desenvolvimento do sistema eles precisarem considerar partes do atributo, então, por exemplo, de uma data de nascimento, eu só preciso do dia, ou do mês, ou de um nome, eu só vou olhar, sei lá, o primeiro nome. De um endereço, só quero a cidade, eu não quero o resto do endereço. Então, aquele atributo ele passa a ser considerado composto, porque em algum momento do meu sistema, da vida daquele banco de dados, eu precisei usar só um pedaço dele. Ah, e se eu nunca for precisar usar um pedaço dele, sempre vou, por exemplo, usar o nome inteiro da pessoa. Nunca vou usar só o primeiro nome, por exemplo. Então, ele não é composto, ele é tratado como simples, tá? Então, o composto é só se realmente eu precisar quebrar ele em subpartes. Se ele é monovalorado ou se ele é multi. Monovalorado também é o básico. A cada momento que você olhar para o banco de dados, aquele dado, aquele característica, aquele valor é único. Então, por exemplo, a cada ano você só tem uma idade. Em cada momento você só tem um valor para o seu sexo. Você pode até trocar de sexo, mas a cada momento você só tem um. Ah, você só tem um nome. Ah, você muda o nome, mas a cada instante você só tem um nome, uma idade, né? Um sexo. Ah, mas e se eu quiser mudar? Pode, mas ele só vai ficar um de novo. O multivalorado, ele significa que, ao mesmo tempo, você tem várias possibilidades. Então, por exemplo, né, você pode ter vários telefones. Você pode ter um celular, um telefone de recado, um telefone fixo, ou vários celulares. Então, ao mesmo tempo, você tem mais do que um valor para aquele item. Então, né, ele acaba sendo é, complicado de lidar. A gente vai ver que esse valor multivalorado, ele é um valor que o banco de dados não lida bem. Por quê? Porque ele recupera o bloquinho, ele recupera o atributo. Por exemplo, eu quero o número do celular. Ah, mas está lá no meio dos outros. Então, esse multivalorado é um pouco complicado. O multivalorado, a gente tem que identificar porque depois a gente talvez tenha que fazer alguma coisa com ele, tá? A gente vai ver mais para frente. Mas ele tem um máximo, que é a parte direita aqui, e ele tem um mínimo, né? O máximo significa que eu posso ter vários, então eu deixo a N, né? A menos que você realmente precise cadastrar um valor. Aí você fala assim, o cara só pode cadastrar 5 telefones. Então tá, aí você vai por um número no máximo. Senão você deixa N, porque ele é só para dizer que é variável. O mais complicadinho de entender é o mínimo, que é o número da esquerda. Né? Você tem que dizer se aquilo lá é obrigatório ou opcional. Então, o que significa? Né? Se eu digo que a pessoa, né, tem de 1 a N telefone, significa que ele tem que cadastrar pelo menos um, mas ele pode ter vários. Se eu disser que o mínimo é zero, isso significa que ele pode não ter telefone. Então é opcional ele pôr o telefone dele. Tá? Ou ele não tem. A mesma coisa da localidade aqui. Se eu digo que esse número mínimo é um, significa que um departamento, porque isso tem a ver lá com o departamento, no exemplo.
O departamento tem que estar num lugar. Ele pode estar quebrado em vários lugares? Pode, mas ele tem que estar pelo menos em um lugar, ele tem que existir em um lugar, pelo menos. E aí os outros, né, ele decide depois. Bom, todo atributo ele pode ser fisicamente colocado no banco, então você vai inserir o dado ou manualmente, ou através de um formulário, através de um sistema, de algum jeito. Então ele está fisicamente colocado no banco, né? Ele realmente existe, que é o que a gente chama de armazenado. Ou ele pode ser um derivado, né? Esse derivado ele pode estar armazenado no banco, então eu posso ter lá um atributo que guarde a informação gerada, ou ele simplesmente tem outras informações lá dentro das entidades, dentro dos elementos que formam relacionamentos, etc. E aí eu calculo alguma coisa, obtenho alguma coisa nova a partir daquilo que eu já tenho, e aí ele simplesmente pode nem ficar no banco, ele vai para o sistema e o sistema faz alguma coisa com aqueles valores, tá? Então, ele é determinado de atributos de uma entidade ou de várias, né? Ou até de algumas coisas que são geradas dos relacionamentos. E aí ele gera um valor novo. Esse valor pode ser colocado no banco ou mandado para algum sistema, certo? Nem sempre eu tenho valores para todos os atributos que eu crio em todos os momentos. Então, o banco de dados não deixa nada vazio. Ele coloca um valorzinho especial lá chamado nulo, né? Então, duas possibilidades podem gerar um nulo, né? Ou não tem valor para aquele atributo, ou seja, a pessoa não tem um telefone, por exemplo, não tem um e-mail, se eu estou cadastrando e-mail, então ele não possui. Então aquele valor é nulo para aquela pessoa, né? Ou ele pode não querer colocar. O atributo não era obrigatório e a gente não quis preencher. Então ele também bota um nulo lá. Então, assim, o cara não é que ele não tinha telefone, ele não quis pôr. Ou, né, ele não quis colocar, vamos supor, o nome do pai dele num registro. Era opcional, ele não quis pôr, tá? Então ficou nulo. Mas ele tem pai? Tem pai. Mas ele não quis pôr, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Então, o banco de dados ele não deixa as coisas vazias, ele bota o nulo lá, né? Para vocês não ficarem perdidos se vier alguma desses itens nos livros, né? Notação para valor nulo é um conjunto vazio, para monovalorado, né? Considerando um atributo que, né, é um valor só. Multivalorado de um atributo é um conjunto de valores, né, um conjuntinho aqui, e o composto de um atributo é um conjunto de itens, ou seja, de pedaços. E esse aqui é valores, esse aqui é pedaços. Tá vendo que a anotação é diferente? Aqui é um parênteses e aqui é uma chave, tá? Só para vocês não ficarem perdidos nos livros. Então, deixei aqui na anotação, né, oficial. Lembra que ali para trás, nos desenhinhos, tinha umas bolinhas pintadas, né? Aquela bolinha pintada chama-se chave. O que é a chave? A chave é um elemento, né, que identifica cada item do conjunto. Então, por exemplo, eu tenho uma entidade, que é um conjunto, por exemplo, de pessoas. Como eu sei que o Zé não é o João, o Pedro não é o Antônio, ou eu tenho dois José da Silva, quem é quem? Então eu tenho que ter um meio de identificar cada item, né, de maneira única numa entidade. Então, assim, essa identificação é feita através dos atributos. Podem ser vários atributos ou até um atributo só. O ideal geralmente é um atributo conseguir identificar cada elemento. Então, por exemplo, a pessoa, né, ser o CPF, que a gente sabe que não repete, cada um tem o seu, né? Se ele é único, tem que ser único. E se não tiver jeito, eu posso colocar mais atributos juntos, que juntos identifiquem aquele elemento, né? Mas lembra que
tem que ser um conjunto pequeno, gente. Ó, tanto que aqui no começo eu falei, ó, conjunto mínimo. Então é um conjuntinho pequeno. Não vai ser um montão de coisa, tá? Vai ter que ser uma pouca coisa. Então, ó, ele vai ser composto aí do mínimo possível. Então, geralmente a gente escolhe, né, uma coisa até fácil para o pessoal da implementação. É geralmente números, né? Então, ó, código, matrícula, CPF, qualquer coisa que tenha a ver com, né, com número. É mais fácil, é mais fácil. Mas pode ser alguma coisa, pode ser uma string, pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas os programadores costumam se sentir confortáveis de lidar com números, é mais fácil mesmo, tá? Então, por exemplo, para um banco, podia ser identificação, número da agência mais número da conta. São dados numéricos, mas são números, né, que tem que ser usados juntos, porque, por exemplo, para agências diferentes eu posso ter o mesmo número de conta, então não dá para usar só a conta, não dá para usar só a agência, tá? E a bolinha eu pinto. Todos os atributos que compõem a chave, a bolinha é pintada. Então, a gente vai representar assim lá no nosso conjunto. A hora que a gente obteve todas as entidades, a gente classificou os tipos dos atributos, se era composto, multivalorado, né? Identificamos tudo, a gente fechou os conjuntos e suas características. Agora a gente tem que ver o quê? Como que eles se interrelacionam. Então tem que ver as associações entre as entidades. Como a gente chama isso? Relacionamento, tá? Então, geralmente, né, eles são verbos, tipo cliente compra produto, aluno empresta livro, né? Aluno se matricula em disciplina. Então, são verbos de ação. Por quê? É uma coisa que acontece entre uma entidade e outra. Então, um atributo de uma entidade refere-se a outro atributo de uma outra entidade através de um relacionamento. Então, eles vão se conversar através dessa ação. Então, aqui eu deixei alguns exemplos e também já mostrei para vocês aqui, né, o que a gente chama de grau do relacionamento, ou seja, quantas entidades envolvem aquela ação. Então, a gente começa com o autorrelacionamento. Ele só envolve uma entidade, né, que seria a ação da entidade com ela mesma. Por exemplo, uma disciplina e o seu pré-requisito. Então, o que é pré-requisito de uma disciplina? Outra disciplina. Lá no exemplo, quem supervisiona empregado? Outro empregado. Então, envolve só o mesmo item, tá? Então, aqui só tem uma entidade. Posso ter duas entidades, a gente chama de binário, né? Então, é uma entidade, duas entidades diferentes, né? E uma relação entre elas. Então, o aluno se matricula em disciplina. Podia ser cliente compra produto, né? Aluno aluga, né, livro, cliente compra produto, alguma coisa do tipo. Pode envolver mais de duas entidades, né? Então a gente tem aqui o ternário. Então, aluno, disciplina, professor e tem, né, a monitoria aqui no meio envolvido. Então, o que a gente tem aqui? A ação entre duas ou mais entidades. Na hora que a gente define a ação, a gente tem que definir o quê? Né? A gente tem que definir o funcionamento dessa ação. Então, não se assuste de ter visto uns numerozinhos aqui perdidos, tá? A gente vai saber como definir eles. Gente, quando a gente está lendo o texto, provavelmente ele vai falar mais ou menos como funcionam as ações. Então, ó, o departamento que controla projetos, né? O empregado que trabalha em projeto, empregado supervisionado, né, por outro empregado, né, os dependentes do empregado, que seria o empregado, né, ter os dependentes, né, tá ligado a um dependente. Então, a gente consegue tirar do texto.
Diferente das entidades e dos atributos, que geralmente são muito mais bem elaborados ali, né, no texto, essas ações nem sempre estão assim tão clarinhas. Eu deixei até aqui, ó. Nem sempre eles estão bem explícitos ali no texto. A gente tem que pensar mais. Algumas coisas estão, ó. Outras coisas a gente vai ter que cavucar o texto, pensar, olhar para o projeto, ou até, se for um projeto real, né, voltar, falar com os projetistas lá, né, da documentação inicial, talvez até com o cliente, para você conseguir ver toda essa relação, tá? Mas você lembra sempre que tem que olhar para verbos, porque são ações entre as entidades. Então, olha os verbos do texto, analisa, mas não é tão claro assim como eram os outros, tá? Então, aqui eu fiz, né, uma versão. Ó. Então, você tem aqui, né, o departamento que controla o projeto, estava no texto, o empregado que trabalha no projeto, o empregado que tem dependente, o empregado que é supervisionado por outro empregado. E aí não estava tão explícito no texto, é o empregado, né? Ele pertence a um departamento, né? Porque não tem como ser um empregado voador, ele tem que pertencer a algum lugar da empresa. Então, ele tem que estar ligado a algum dos departamentos. Então, isso estava meio implícito no texto. Esse gerencia, ele foi tirado daqui, porque inicialmente eu modelei dentro do departamento o seu gerente. Só que temos um problema. Banco de dados não repete dados. Ele tem que controlar e ter o quê? Consistência. Então, se eu colocasse aqui um dado de gerente que não tivesse ligado ao empregado, o que iria acontecer? Esse dado poderia estar errado em algum momento. Podia não estar sendo atualizado corretamente. Então eu pego, tiro esse atributo daqui e coloco ele como uma relação. Então eu tenho a informação, vou ter a informação, né, da gerência, só que vindo da onde? Do empregado. Então eu tenho certeza que esse dado está válido, certo? Então eu não consigo, né, ter essa certeza se eu colocasse esse item só aqui. Por isso que ele foi tirado. Então, esse é os relacionamentos que foram levantados, né, para o modelo. Né? Alguns eram bem explícitos no texto e outros a gente tem que deduzir, tá? E ir organizando o projeto. Bom, quando a gente faz os relacionamentos, a gente pode, né, deixar o negócio não muito claro, né? Depende do verbo que a gente usou, depende do jeito que a gente caracterizou aqui, pode ficar alguma dúvida. Então a gente pode definir os papéis. Papel é uma explicação do que? Dessa ação. Então, ele melhora o entendimento, ajuda a tirar alguma ambiguidade, algum mal entendido, né? Mas ele é opcional, só se precisar você põe. Porque quanto mais coisa você põe no projeto, mais ele fica poluído, mais fica difícil de entender, às vezes vai ficar pior do que sem ele. Então, vê se precisa mesmo, aí vocês colocam. Então, ó, a parte do aluno, né? Você teria o que em matrícula? Ele se matricula em. E na parte da disciplina, né? Uma matrícula é o quê? Receber a matrícula. Então, coloca se for realmente preciso. Bom, lembra dos numerozinhos que a gente falou? Que eu falei que tinha ali nos relacionamentos? É o tal das restrições. Quando a gente define a ação, você tem que definir como é que ela vai funcionar. Então, a gente vai ter que ver como são as combinações, né? As limitações que essas ações têm ou permitem a cada elemento. Então, a gente vai ter que definir o que a gente chama de restrições, né? Que é a cardinalidade e a participação, que são aqueles 4 números, 2 de um lado, 2 do outro, se for um relacionamento, né, binário. E se for ternário, 3, né, 3 conjuntinhos. Então, ó, que tipo de coisa a gente analisa? Por exemplo, se um empregado deve trabalhar obrigatoriamente em algum departamento ou não, né? Se um empregado precisa obrigatoriamente ser um gerente ou não,
Quantos empregados tem um projeto? Quantos projetos um empregado trabalha? Quantos dependentes ele tem? Ele tem que ter dependente? Ele tem que. Então, olhando para aquele exemplo nosso ali, o que a gente vai olhar ali, né, para ver como é que a coisa funciona, né? Cardinalidades a gente tem algumas. Então, a gente tem um para N e N para E. Então, a gente vai ver as possíveis limitações aí de combinações que a gente tem para cada ação, né? E a participação é ver se ele precisa ou não participar daquela ação e se ela é obrigatória ou opcional, né? Então, a gente vai estar analisando isso aí. Vamos ver, só vi aqui com vocês algumas cardinalidades possíveis para a gente já ir esquentando ali para pôr no modelo. O empregado, ele gerencia, por exemplo, um departamento de cada vez só, no máximo. Mas ele precisa, né, ser por exemplo, um gerente. Já vai pensando aí. Ó, um departamento, ele é gerenciado no máximo por quantas pessoas de cada vez? Um. Então seria um relacionamento um. Aí o mínimo. Ele precisa ser gerenciado por alguém, né? O empregado precisa ser um gerente? A gente vai fazer essas perguntinhas. Por exemplo, um para ele. Um departamento. Quantos funcionários ele pode ter ao mesmo tempo? Vários, né? E, um funcionário, para quantos departamentos ele pode ser de cada vez? Um só, né? Ele pode mudar de departamento? Pode, mas ele vai continuar sendo de um só. Por exemplo, quantos projetos uma pessoa trabalha? Um monte. Um projeto tem quantas pessoas? Um monte. Então, um funcionário pode trabalhar em muita coisa e um projeto pode também ter muita gente trabalhando. Então, seria o NN. Então, ficaria desenhadinho assim, ó. Um empregado gerencia quantos departamentos? Um. Estamos olhando primeiro só o do lado direito, tá, gente? Departamento é gerenciado por quantas pessoas? Um. Um empregado trabalha em um departamento de cada vez. Um departamento tem trabalhando quantas pessoas? N. Um empregado desenvolve quantos projetos? Vários. Um projeto desenvolvido por quantas pessoas? Vários. Então, a gente olhou ali, né, a cardinalidade máxima que a gente fala, né, que é a limitação de quantos indivíduos de cada lado podem participar da ação ao mesmo tempo de cada vez. Mas aí a gente vai ver também se ele precisa participar da ação, né? Se ele vai fazer parte dessa ação em algum momento, que seria a cardinalidade mínima. Então, por exemplo, para o empregado e a gerência. Eu descobri que um departamento só tem um gerente, né? E uma pessoa só pode gerenciar um departamento. Aí a gente faz o seguinte questionamento com relação ao empregado. O empregado, ele tem que ser um gerente? Tem empregado que vai viver a vida inteira e nunca vai gerenciar nada. Então, essa vivência dele na empresa, ele nunca participará disso. Mas ele ainda vai ser empregado? Vai. Mas ele não precisa participar dessa ação. Então, é zero. Um departamento, ele tem gerenciando ele uma pessoa. Obrigatoriamente, ele tem que ter um gerente. Então, alguém tem que estar participando dessa ação de gerenciar? Sim, porque um departamento sempre tem que ter um comando, né? Então, obrigatoriamente, ele tem alguém comandando. Um cliente, vamos ver aqui do filme. Um cliente, ele aluga quantos filmes? Vários. Ele tem que alugar algum filme? Para participar do aluga. Tem que alugar pelo menos um. Porque, geralmente, a locadora, ela só faz o cadastro se ele faz a locação de pelo menos um filme. Aí ele cadastra o cara. Porque se você pôr zero aí, o que você vai pensar? Que ele pode ser apenas um cliente e ele nunca vai alugar um filme na vida. Ele só entrou lá, fez um cadastro e foi embora. Então, geralmente, isso não acontece, né? Ele fez pelo menos a locação. Então, obrigatoriamente, ele alugou alguma coisa para ser um cliente, né? Aí, um filme.
cara compra um filme na locadora, para locador. Ele tem que ser alugado por alguém? Não. Então, ó, ele pode nunca ser alugado, por isso que é zero. O cara comprou, achou que ia ser um sucesso, sei lá, e ninguém quis alugar aquele filme. Então, aqui é zero, porque ele pode ser simplesmente nunca participar de uma locação. Agora, para ele ser um cliente da locadora, ele tem que ter feito pelo menos uma, tá? Então, ele tem que alugar alguma coisa. Ah, e como é que eu defino esses trem tudo? Gente, pergunta, para e coloca os números. Ó, vou colocar o do cliente, sempre do lado oposto da onde ele está. O cliente está aqui, então você faz a pergunta. Cliente aluga quantos filmes? Vários. Tem que alugar pelo menos um? Sim, então um. Sempre do lado oposto. Vem no filme, segue a seta. Filme é alugado por quantos clientes? N. Precisa ser alugado por alguém? Não. Colocou. Então, ó, pergunta lado oposto, coloca. Pergunta lado oposto, coloca. Isso para binários, para autorrelacionamento. Agora o ternário é um pouquinho diferente, tá, gente? Então ele é um pouquinho mais chato. Como ele envolve três entidades numa única relação, né? Eu tenho que fixar de dois em dois elementos e ver desse bloco o que ele causa naquele que ficou sozinho. Então eu vou verificar quantos elementos da entidade do bloco se relaciona com a entidade que não foi fixada, tá? Se essa relação for indeterminada ou variável, eu coloco a cardinalidade M. Se não, eu coloco a cardinalidade 1. Então vamos ver aqui num bloco. Um aluno monitor junto com o seu professor, ele está envolvido com quantas disciplinas? Ele só, o aluno com aquele professor, só em uma. Para ele ser um aluno monitor, ele tem que estar envolvido no mínimo em uma também, senão ele não é monitor, certo? Então, para ele ser um aluno de monitoria, ele tem que obrigatoriamente participar de alguma disciplina, senão ele não é um aluno monitor, certo? Para uma disciplina fixada com o seu professor ou professores, né? Quantos alunos tem monitorando ela? Pode ter vários. Precisa ter um monitor na disciplina? Não, então pode ser zero. Quando você pensa num aluno monitorando uma disciplina, quantos professores tem envolvido naquela situação? Pode ter vários professores numa disciplina, então N. Obrigatoriamente, se eu tenho uma disciplina funcionando com monitor, eu tenho pelo menos um professor. Então, aí a gente fixa um bloco e vê como aquele sozinho se comporta. Então, não é muito comum relacionamentos ternários em banco de dados, tá, gente? Então, não fica assustado, porque né, às vezes o cara fala assim, nossa, isso aqui é dificílimo. Não, não é e não é tão comum também, tá? Mas pensa direitinho, junta os blocos e aí faz né, a, a cardinalidade, certo? Um relacionamento, ele pode ter gerado, né, não só uma ação, mas ele também pode gerar características, que a gente chama de atributo de relacionamento. Então, ele existe a partir do momento que a ação existiu. Por exemplo, naquele projeto nosso, né, do exemplo, né, você tem um projeto, os empregados, né, os projetos dos empregados, e ao trabalhar nesse projeto, ou nos projetos, o empregado tem uma certa quantidade de horas trabalhadas. Então, esse é um atributo que não pode ser colocado no empregado, porque se ele fosse colocado no empregado, como é que eu ia colocar todas as horas de todos os projetos dele ali? Não dava.
Se eu fosse pôr no projeto, cada projeto tem um monte de empregados. Então, como que eu ia colocar as horas de cada funcionário dentro do projeto? Também não dá. Então, ele vai na relação. Ele é gerado, né, do funcionamento, né, dessa ação. Então, quando ele entrou para um projeto, um empregado, ele começou a gerar horas. Ah, né? Então, eu arquivo ali. Pensando num filme alugado por clientes, né? Você também tem a mesma coisa. Quando ele faz a locação, ele tem alguns dados da locação, tipo valor, a data de locação, um desconto, tudo que tem a ver com o aluguel, que não é nem do cliente e nem do filme. São dados da ação. Então, o mais complicado da gente entender num modelo é esse atributo. Por quê? A gente confunde muito onde pôr ele. Então, gente, toda vez que vocês acharem um atributo que vocês não sabem onde enfiar, né, pergunta: esse é um atributo da ação ou dos itens? Por exemplo, eu quero as horas trabalhadas de um empregado. Se eu colocar no empregado, vai dar certo? Mas tem a ver com o projeto também. Então tem que começar a pensar isso, se é do projeto, se é do empregado, como é que funciona. É difícil de identificar no começo, precisa de prática, gente. Essa disciplina aqui vocês vão ter que olhar muito para as coisas. Aí vai pegando o traquejo. Última coisa da nossa aula é a entidade fraca. Algumas entidades, elas são dados complementares de outra. Então a gente fala que ela tem uma existência dependente, né? Por quê? Ela não vive sozinha. Por exemplo, eu contratei um empregado, fui lá, coloquei os dados dele aqui, na entidade de empregado, e aí eu fui lá e cadastrei também os dependentes dele. Se esse empregado for embora, o que acontece com o dependente? Automaticamente ele também é deletado. Então ela é uma entidade interligada muito fortemente na outra. São dados complementares, se vocês forem ver. Ó. Os dados do empregado estão complementados aqui, né, nos dependentes. Né? Então, a gente fala que ela possui uma participação total com a proprietária dela, que é o empregado. Né? Ela não possui uma chave sozinha, e se precisar, a gente tem uma chave que chama de parcial. Por quê? Porque não, como ela não existe sozinha, né, a chave dela é apenas uma ajuda na identificação. A identificação dela mesma é o, o do empregado, né? Mas a gente tem que pôr em algumas situações. Por exemplo, se esse número da direita aqui, da cardinalidade, for N, né, é complicado se você não colocar uma chave para ela, que ajude a identificar o dependente. Vamos supor, eu tenho um empregado 123, esse é o número da matrícula dele. Aí ele tem 2 filhos. A hora que eu insiro no dependente, por exemplo, vai ter a Joana e o Pedro. Aí, se eu usar só o número da matrícula do empregado, não tem como fazer colocar o João e Pedro. Por quê? Lembra que a chave primária tem que identificar unicamente? Aí não tinha jeito. Eu ia poder pôr um só. Aí, como é o João e a Joana e o Pedro, que são os filhos do Cadu 1, 2, 3, eu tenho que colocar uma chave extra. Então, por exemplo, é o 1, 2, 3 mais a Joana. 1, 2, 3 mais o Pedro. Então, consegui diferenciar. Mas essa chave aqui, ela é uma chavezinha que não se sustenta sozinha. A gente só sabe disso. E se aqui fosse um? Não precisaria colocar outra chave. Aí essa entidade aqui não teria nenhuma bolinha pintada. Tá? Como que eu identifico isso no modelo? Essa ligação aqui, que está próxima à entidade dependente da outra, fica mais pretinha. Então, do lado onde tem, né, essa entidade fraca, tem a hastezinha aqui de ligação mais forte. Tá? Então, isso que a gente representa no modelo.
Aqui no final coloquei o modelão para vocês, eu até reformulei ele porque ele estava feioso, né? Dei uma ajeitadinha na figura. A gente vai ver que a gente fica meio estressado com a figura depois, mas ficou aqui certinho a figura. Esse é o modelo final, já com as cardinalidades, chaves, tudo direitinho da empresa. E aqui eu deixei um exercício para vocês. Gente, essa matéria tem que praticar. Então comecem olhando esse daqui, né? E aí a gente vai fazendo outros exemplos, mais exercício e a gente vai pegando o jeito da coisa. Mas tem que trabalhar muitos exercícios e muitos exemplos, não adianta, para vocês pegarem a prática de como modelar entidade, relacionamento, atributos, né? Como fazer a coisa toda funcionar, certo? Então, para a aula de hoje era isso.